Fala pessoal, beleza? Vamos lá, vamos voltar, né? Ficamos aí 2 semanas de recesso, vamos bater aquele papo aí, geopolítico, né? É o oitavo ano, tá? E vamos direto ao ponto, tá? Vamos fazer 7 questões aqui e respostas, né? Para a gente relembrar alguns temas aí importantíssimos do primeiro semestre, para a gente começar com todo vapor aí o nosso bate-papo do segundo semestre, tá bom? Então vamos direto ao ponto aí para o primeiro item. Primeiro tópico. Vamos conceituar 4 coisinhas aqui da geopolítica, tá? Estado, nação e país, tá bom? Então, primeira conceituação aqui, Estado com E maiúsculo. Gente, você vai ver nos documentos oficiais, inclusive da ONU, né? A palavra Estado é grafada com a inicial maiúscula, no meio da frase ali, né? Aí você fala assim, o Estado japonês é contra o terrorismo, né? O Estado alemão sofreu muito durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, né? Então, vamos ver o que significa Estado com E maiúsculo. Gente, Estado com E maiúsculo está relacionado à organização jurídico-político-administrativa de um país, né? Geralmente esse termo ele é relacionado ao governo do país ou ao país propriamente dito, tá bom? Então, falou em Japão, Estado com E maiúsculo, né? Falou num pedacinho do Japão, ilha de Okinawa, né? Podemos falar Estado com E minúsculo, por exemplo. Tá? Então veja aí o estado da letra B, né? Quando você fala que o estado da Bahia tem belas praias, né? Então, no estado da Bahia você encontra uma grande cultura voltada ao carnaval, por exemplo, tá? Então, estado com E minúsculo, aqui nós vamos falar de unidade territorial interna de um país, tá? No caso do Brasil, nós temos uma divisão político-administrativa baseada em 27 unidades federativas, sendo 26 estados com E minúsculo, tá? E o Distrito Federal. Tá bom, gente? Então, estado é no sentido de divisão territorial interna de um país, tá? Estado com E maiúsculo está relacionado à organização jurídico-político-administrativa de um país, né? Geralmente sendo confundido aí com o nome do próprio país ou sendo também relacionado ao governo do país. Tá bom, gente? Depois nós temos o conceito de nação, né? Nós falamos que nação é um grupo de pessoas com características históricas e culturais comuns, geralmente ocupando o mesmo território, tá? E aí a gente fala que as nações geralmente são soberanas, tá? E nós temos as nações sem Estado com E maiúsculo, né? As nações não soberanas, as minorias nacionais, como o exemplo lá dos bascos na Espanha, dos catalães na Espanha, né? Dos tchetchenos na Rússia, dos ciganos no leste europeu, né? Dos tibetanos na China, os caxemires na Índia, tá bom? Nós temos aí os próprios indígenas no Brasil, né, que não existe um consenso muito grande se podemos ou não chamá-los de minoria nacional. Mas eu digo que é uma espécie de nação, né, uma nação indígena, porque é um grupo de pessoas com características históricas e culturais comuns entre si. Então, encaixa dentro do conceito de nação. Só que no caso dos indígenas, nós temos aí numericamente uma quantidade inferior de pessoas em relação aos demais brasileiros. Então está aí o nome minoria nacional, ao meu ver. Tá bom, gente? E país, tá? A unidade territorial autônoma, dotada de povo, governo, né? Uma administração interna, soberania e um reconhecimento internacional. Então, se te perguntarem quais são os requisitos para formar um país, tá? Nós temos ali, o povo, né, o território, o governo e principalmente aqui o reconhecimento internacional. Aí você pergunta, por que a Palestina, por exemplo, não é tecnicamente um país? Tem povo, tem território, tem governo, mas ainda não tem um reconhecimento internacional capaz de dar a ela esse status perante a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, o status de país. Embora ela já tenha sido convidada pela própria ONU e já tenha o status de membro observador, que é o último passo antes de virar um Estado soberano com E maiúsculo. Tá joia, gente? Então, primeira caracterização aí, e
o primeiro bate-papo relembrando esses detalhes, tá certo? Olha lá, o item 2, explique por que a regionalização mostrada no mapa está em desuso. Gente, essa regionalização aí, ó, primeiro, segundo e terceiro mundo, né? É um mapa datado de 1989, tá? Então, por que essa regionalização ela não funciona mais, tá? O mundo, gente, entre 1945 e 1991, ele viveu o chamado período bipolar, tá? Era o período em que os países ou eram capitalistas ou eram socialistas, né? Liderados ali respectivamente pelos Estados Unidos ou pela União das Repúblicas Socialista Soviética ou simplesmente União Soviética, tá certo? E aí o que acontece? Dentro do grupo dos países capitalistas, nós tínhamos uma divisão em países capitalistas desenvolvidos e países capitalistas subdesenvolvidos. Então, nessa divisão, característica desse período bipolar, nós tínhamos os países capitalistas sendo o primeiro mundo, os países capitalistas desenvolvidos sendo o primeiro mundo, os países socialistas representando o segundo mundo e os países capitalistas subdesenvolvidos representando o terceiro mundo. O que aconteceu em 1991 que gerou uma obsolescência desse mapa e ele não serve mais? A União Soviética, politicamente falando, ela deixa de existir, né? Porque ela rui, ela decai, ela deixa de ter o seu status, né, de opositor dos Estados Unidos da América no contexto da Guerra Fria, e a Guerra Fria também acaba em função disso, em função dessa morte da União Soviética, tá bom? E aí o que acontece? Nós não temos mais o segundo mundo. Tá? Politicamente falando, os países continuam territorialmente a existir, agora com outros nomes, alguns deles, né, com outros governos, tá certo? Nós tivemos o desmembramento aí da União Soviética, dentro dela, da própria Iugoslávia, né, fazendo aí surgir, inclusive, novos países, tá bom? E aí o que acontece, gente? Deixando de existir o segundo mundo, não faz mais sentido dividir o mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo, porque o segundo mundo não existe e também não faria sentido dividir o mundo em primeiro e terceiro mundo, né? Então, essa divisão entrou em desuso e hoje é muito mais comum nós dividirmos os países em países centrais ou países periféricos, países do norte ou países do sul, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Lembrando que toda divisão ela é generalizante, tá? Porque cada país tem suas peculiaridades, tá? Então, não dá para jogar tudo num bolo e falar tal país é assim, tal país é assado. Não. A gente tem que analisar dentro das divisões o que mais se parece com cada coisa, tá bom? Então, temos que analisar as peculiaridades de cada país para podermos ter uma noção mais abrangente da coisa, tá certo, gente? Pessoal, destino manifesto, né? No contexto da formação territorial dos Estados Unidos, explica o que foi o destino manifesto. Então, coloquei para vocês aí uma gravura muito comum, tá, nos livros de história, mostrando aí, né, a questão do destino manifesto. E olha o que está escrito embaixo aí. Ó. Nosso destino manifesto, atribuído pela providência divina para cobrir o continente para o livre desenvolvimento da nossa raça, que se multiplica aos milhões anualmente. Então, olha a ideia, né, das pessoas que lideravam essa ocupação territorial dos Estados Unidos na época, em 1845. Tá? Com o pretexto religioso, né, essas pessoas estavam justificando uma dominação. Tipo, nós fomos os escolhidos por Deus para dominar essa terra. Isso aí, gente, justificou, inclusive, muitas atrocidades cometidas contra povos nativos, os indígenas lá dos Estados Unidos, né? Houve aí uma verdadeira caça aos indígenas, né, nessa busca de tomada de território, tá? Então, pesquisem aí bastante, tá? Tem alguns videozinhos interessantes no YouTube sobre essa história do Destino Manifesto, né, que fez parte aí do processo de formação territorial
dos Estados Unidos. Então, resumidamente, é como se eles estivessem justificando, como uma providência divina, o fato das pessoas brancas europeias, principalmente da Irlanda e da Inglaterra, poderem tomar para si esse território em detrimento das pessoas que já estavam lá, tá bom? Então, isso aí não difere muito, tá, da formação territorial brasileira, né, em que os portugueses vieram aqui para esse território, né, e não com esse pretexto, mas com outros pretextos, né, tomaram um território que era dos nativos da região. Agora vamos analisar, né? Toda a história do mundo e da humanidade, ela é permeada por esse tipo de atividade e atitude aí relacionada a um povo dominando outro povo. Tá bom, gente? Então veja aí o Destino Manifesto. Pessoal, o item 4, né? Após a morte de Mao Zedong, a China passou por uma profunda mudança na sua organização econômica. Caracterize a economia socialista de mercado. Tá certo? Então, gente, o que aconteceu? Né? Em 1976, se não me falha a memória, tá? Ocorreu a morte de Mao Zedong, né? E Mao Zedong, né? A pronúncia correta. Tá? E aí, o que acontece? Ele tinha alguns ideais, né? E esses ideais foram contrapostos aí por uma ala reformista do Partido Comunista Chinês, tá? E trouxe aí novas mudanças, né? Foi sucedido aí por Deng Xiaoping, né? E a China, ela começou a praticar a chamada economia socialista de mercado. E o que é a economia socialista de mercado? Ela mescla características do capitalismo e do socialismo dentro do mesmo sistema político-econômico. Tá? Então, olha o quadrinho que está aí ao lado. Né? A China, país de economia socialista de mercado, né? Mostrando o que tem de socialismo na China, tá? E o que tem de capitalismo na China. Então, como eu disse, a economia socialista de mercado chinesa, ela é uma mistura entre os dois sistemas. Tá? Ela faz esses dois sistemas conviverem dentro do seu território. Tá certo? E de forma bem nítida. O que é socialismo nessa economia socialista de mercado? A política, né, só tem um partido político no país. Então, a característica do socialismo é o unipartidarismo, a característica do capitalismo é o pluripartidarismo. Então, na China, você só tem um partido político, que é o Partido Comunista Chinês, a PCC. Educação, né, voltada para esses aspectos aí de socialismo, tá? A saúde, né, ela é estatizada, tá certo? O número de filhos, ao longo de muito tempo, nós tivemos aí a chamada política do filho único, né, dos casais urbanos aí poderem ter apenas um filho. Claro que tinha algumas exceções, tá bom? Mas de 1979 até 2016, nós tivemos uma rígida política antinatalista chinesa, né? Então é o Estado interferindo no modo de administrar e de ser família, né? O acesso à mídia, gente, é um problema muito complicado da China até hoje, tá? Porque os meios de comunicação chineses, eles não são tão livres quanto aqui no Ocidente, ou pelo menos aparentemente livres, né? Digamos assim, tá? Então, você não tem lá, por exemplo, acesso a redes sociais como Facebook, Instagram, né? Quando você vê um chinês acessando essas redes sociais, provavelmente ele está acessando de outro país, tá certo? Capitalismo. O que tem de capitalismo na economia chinesa? As zonas econômicas especiais, né? Vamos falar delas daqui a pouco. Investimentos estrangeiros, baixos impostos, né? Que é a corrida fiscal aí, tá? Isenção para importação de máquinas e equipamentos industriais, facilidades de remessas de lucros para o exterior, mão de obra disciplinada, barata e não organizada sindicalmente. Tá? As leis trabalhistas chinesas elas não são muito bem protetoras aí dos trabalhadores, né? E o produto interno bruto, lembrando que a China é o segundo país mais rico, o maior produtor de riqueza do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos da América. Então, veja que com a morte de Mao Zedong,
né? Nós tivemos aí uma China que migrou do socialismo para o capitalismo, mantendo algumas características políticas socialistas. Essa é a realidade, então, da economia socialista de mercado. Se te perguntarem, China é capitalista ou socialista? Resposta, ambos. Tá? Na política, ela tem uma organização socialista e no capitalismo, naquilo que lhe interessa, tá? Ela tem uma organização econômica capitalista. Tá certo? Falamos aí, pessoal, das zonas econômicas especiais. Então, caracterizar as zonas econômicas especiais chinesas. No mapa, tá? Nós temos aí esses quadradinhos vermelhos, tá? As zonas econômicas especiais. Você já consegue perceber, olhando para o mapa, que são cidades litorâneas e, consequentemente, são cidades portuárias, tá? Locais de chegada e saída de produtos aí na China, né? Que vão ter todas essas características capitalistas que a gente citou no slide anterior, tá? Então, as zonas econômicas especiais são locais especificamente instituídos aí pelo governo chinês, tá? Onde você pode ter todas as práticas capitalistas importantes para a geração de riqueza no país, né? A remessa de lucros para o exterior. Então, por exemplo, quando uma BMW alemã instala uma fábrica lá em Pequim, vamos supor, tá? O que vai acontecer com os lucros dessa fábrica? Boa parte desses lucros vão ser remetidos para o exterior, lá para a sede da BMW na Alemanha, né? Então, isso era impossível num sistema meramente socialista, tá? Então, adquirindo essas características capitalistas, né, a China passou a construir as zonas econômicas especiais. Ali você vai ter incentivos fiscais, como redução e isenção de impostos, uma oferta de mão de obra farta, barata, disciplinada e pouco remunerada, né? Então, você vai ver todas essas características reunidas nas zonas econômicas especiais. Infraestrutura de energia, transporte, comunicação, principalmente na questão da comunicação e o transporte na questão dos portos, né? Facilitando a chegada e a saída de contêineres, tá certo? Então, zonas econômicas especiais chinesas. Pessoal, então olha lá. 6. Esclareça a localização dos cinturões estadunidenses e da importância de cada um. Os belts, né? Então veja só, o mapinha já traz aí pra gente as informações, né? Cinturão do trigo, wheat belt, né? Essa região aí perto do Nebraska, Kansas City, tá? Você tem o cinturão do milho, o corn belt, né? Essa parte em azul claro aí, meio verde água, né? Você tem o cinturão do algodão em rosa, tá? O Cotton Belt, aí, pegando do Texas até perto do norte da Flórida. Tá? Você tem o cinturão do leite, o Dairy Belt, né? Lá perto de Chicago, essa parte laranjada. Tá? Você tem os produtos subtropicais lá na parte ali do Golfo do México, pegando boa parte do território da Flórida, né? O chamado Fruit Belt também. Tá? A agricultura irrigada lá na região da Califórnia, lembrando que essa região da Califórnia, gente, ela tem um clima praticamente desértico, tá? Lembrando que todos os anos, na época do verão, nós temos aí grandes incêndios na Califórnia, assim como temos aqui na Floresta Amazônica, que também é uma questão sazonal, tá bom? E infelizmente existem sim incêndios provocados, tá? Mas existem incêndios inevitáveis aí pela própria dinâmica da natureza, tá certo? E também na parte amarela, aí onde tem o Arizona, o Novo México, o Colorado, nessa parte mais extensa nós temos uma área de criação extensiva, né? É uma exceção porque é uma área de baixo uso tecnológico, tá? Você tem uns grandes pastos aí, é o chamado Velho Oeste, tá, gente? Aquele que a gente vê nos filmes, né? E tá aí em amarelo no mapa. Coincidentemente, essa área amarela do mapa é a área de menor densidade populacional dos Estados Unidos da América. Tá bom? Pessoal, então, finalizando nosso bate-papo hoje, aí, nosso retorno, né? O que são megalópolis, né? Então, gente, megalópolis, nós já falamos bastante, tá? São
áreas compostas por 2 ou mais regiões metropolitanas que estão integradas entre si. Veja que eu estou falando integradas, eu não estou falando conurbadas. O que é uma região metropolitana conurbada? Uma área cresceu para cá, outra área cresceu para cá e as duas se encontraram fisicamente. Isso é o processo de conurbação. Tá? Eu não estou falando que precisa ter conurbação. Eu estou falando que precisa ter integração. As pessoas saindo daqui, indo de avião, trabalhar aqui e voltar no final do dia, tipo a ponte Rio-São Paulo, né? Produtos saindo daqui e vindo para cá, né? Serem entregues aqui. Tá? Então, essa integração é o que vai mostrar que as 2 ou mais regiões metropolitanas estão formando uma megalópole. Nos Estados Unidos da América, segundo o mapa, nós temos 3 megalópolis, né? A Sansan, que vai de São Francisco até San Diego, né? Chipitz, que vai de Chicago até Pittsburgh, né? E Boswash, né? Que vai de Boston até Washington, beleza? Pessoal, então, ó, bom retorno para vocês, tá? Esse aí foi o nosso primeiro bate-papo do segundo semestre de 2020, tá? E espero que a gente tenha aí uma excelente segunda etapa, né? Vamos aprender bastante, tá? Eu estou aprendendo muito com esse formato, vocês também estão aprendendo um jeito novo de estudar. Eu acho que de tudo na vida a gente tem que tirar um ganho. E eu acho que esse ano ele vai ser lembrado com muito carinho lá na frente, tá? Porque é um ano divisor de água nas nossas vidas, tá certo? Então, ao invés da gente ficar reclamando, da gente ficar, sabe, chorando, sofrendo com isso, vamos ver o que tem de bom para a gente evoluir, o que tem de bom para a gente crescer, tá certo? Eu também já reclamei bastante, mas acho que a hora agora é hora da gente pensar no lado bom da coisa, tá? Estamos todos evoluindo, sim, tá? E eu já, de antemão, parabenizo vocês pelo excelente trabalho que fizeram aí no primeiro semestre, tá? E tenho certeza que agora, no segundo semestre, já dominando as ferramentas melhor, tanto eu quanto vocês iremos fazer um trabalho, se Deus quiser, um trabalho bem melhor. E já já essa situação passa e a gente vai estar junto aí na escola, a escola que a gente tanto ama, a escola da nossa vida, né, gente? Tá certo? Fiquem com Deus, uma ótima semana, um ótimo retorno e um bom ano para todos nós aí. Fé em Deus. Tchau, beijo.